começa o programa de hoje pensando um pouco na nossa saúde. E olha, a nossa saúde, ela está integrada. A gente não pode separar o que é um problema físico, que fala assim, é do coração, é do estômago, isso é importante, da mente, não. Ao contrário, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, eu tenho certeza que se você conseguir colocar em prática o que vamos, eu e você, aprender aqui, vai ser muito bom e você vai ter a chance de melhorar muito a sua vida. A ciência prova a importância da gente pensar positivo. E hoje sabe-se que o que você pensa e fala pode, de fato, modificar a sua realidade. Por isso é que eu quero cada vez mais pensar positivo, treinar a minha mente para que ela funcione assim e também te ajudar a fazer da mesma forma. A gente não sempre fala aqui, eu falo para você, agradeça todo dia, já começa o dia dando um sorriso gostoso, não desperdice a oportunidade de ser feliz. E é assim, só que a Cidinha D'Agostino, que é terapeuta emocional há mais de 10 anos, com atendimento especializado em terapia de casais, desenvolveu a teoria sobre as identidades emocionais, ter e ser, mente quantitativa e mente qualitativa, vai passar mais dicas preciosas pra gente. Muito obrigada por ter vindo, vem cá me dar um abraço. Ela veio lá de São José do Rio Preto. Que gostoso te receber. Quero mandar um beijo pra sua mãe. Ai, que linda, Dona Diva. Dona Diva, ó, super beijo. Sua filha é uma preciosidade, viu? Parabéns. Vamos sentar então para conversar mais? Deixa eu aproveitar para mostrar seu livro também. Ter e ser, eis a nova questão. E essa eu acho que é a questão mais importante da vida. Porque senão não adiantou passar pela vida se a gente não entendeu o propósito, não é verdade? Exatamente. O que acontece? A gente ouve muito dizer, né, mente positiva e tal. Mas eu creio que se a gente não entender o processo mental, a gente não se motiva a fazer as mudanças que são necessárias para isso, né? O que acontece? Eu acho que o interessante é a gente entender que nós temos o consciente ou o inconsciente, um trabalha de uma forma, outro trabalha de outra, né? O consciente, ele cria as imagens com o nosso pensamento, com a nossa fala. Eu não tenho como pensar sem criar uma forma, uma imagem. E a nossa palavra também, a ela está associada a uma imagem. Então, tudo que eu penso e tudo que eu falo... De alguma forma, a gente concretiza. É, porque essa imagem vai para o inconsciente. O inconsciente não pensa, não sente, mas ele vai captando essas imagens, guardando essas imagens. E com a quantidade dessas imagens e qualidade dessas imagens... é que ele vai fazer a atração dessa imagem para a nossa vida. Por isso é tão interessante pensarmos, ficarmos focados, atentos àquilo que nós estamos pensando e àquilo que nós estamos falando. Porque são imagens que nós estamos mandando para o inconsciente e ele não sabe se aquilo é bom ou ruim para nós, se é certo ou errado, se é verdade ou mentira. As imagens, com frequência, mandadas para ele vai criar o tão famoso padrão de pensamento. O nosso consciente cria o pensamento e ele cria o padrão de pensamento, que é com esse padrão de pensamento que vão acontecer os nossos comportamentos, o nosso comportamento atrelado a isso e os acontecimentos da nossa vida. Ou seja, a gente tem que educar a nossa mente, então, a ter pensamentos construtivos, não só positivos, mas pensamentos que levem a gente adiante. Exatamente. Que proporcionem uma vida melhor. Exatamente, porque né, a gente já tem essa noção de que pensar positivo é interessante. Mas quando você entende que tudo que eu penso é imagem que eu vou mandar para o meu inconsciente, que ele vai retratar isso na minha vida... essa é a diferença para eu me sentir motivada para fazer as mudanças necessárias. Isso é ciência, né, Cidinha? Ciência comprovada. É assim que funciona o nosso cérebro. É assim que funciona. Esse é o processo mental. Quer a gente queira ou não, quer a gente entenda ou não, quer a gente saiba ou não, isso está acontecendo. Então, se eu tenho pensamentos recorrentes negativos, eu estou criando uma vida negativa. Agora, assim, uma coisa que eu percebo, eu converso muito isso na minha casa mesmo. Falo para os meus filhos, para o meu marido, não fala isso, não pensa mal, não declara coisas ruins. Mas eu percebo que, às vezes, algumas pessoas têm mais dificuldade que outras em serem positivas. Tem uma tendência a ser negativo. Como é que a gente trabalha a mente? O que acontece, Cláudia, que eu diria até infelizmente, né, sem culpa, mas nós fomos educados a olhar para o lado negativo. Se você parar para pensar que a palavra não tem imagem, quando eu digo para uma criança, não suba na cadeira,
não ande descalço, não saia na chuva, tiro não. É aquilo que foi registrado, porque conscientemente ela entendeu que não era para fazer aquilo. Mas as imagens que foram para o inconsciente e foram ficando registradas são as imagens além do não. Porque o não tem imagem, é uma negativa simples. Então, quando você começou a falar tudo isso, eu já imaginei uma criança na chuva, uma criança subindo a escada, não imaginei o não fazer isso, você está né? entendendo? É igual não pense num Fusca amarelo, já pensei. Pois é, exatamente, você entende? Então, porque a nossa mente só se tem entendimento, ela só faz entendimento com imagem. Essa é a nossa realidade. Então, talvez as mães tenham que falar de coisas positivas com mais frequência para as crianças. No presente e o que ela quer que aconteça. Então, saia com o guarda-chuva, coloque chinelinho no pé, fale no presente, porque quem cria a imagem é a nossa mente consciente. E ela também, a mente consciente questiona, observa. Então, se eu disser, eu queria tal coisa, ou eu fui tal coisa, ela já não cria imagem, porque a mente consciente sabe que está no futuro ou no passado. Então, o que faz a diferença é eu verbalizar no presente e positivamente. É dizer aquilo que eu quero. Mas você vê, o interessante é que a física quântica afirma que se eu verbalizar o contrário daquilo que eu identifiquei como negativo, mais de 3 vezes durante o dia. Então, se eu notei que eu tenho um costume que eu não gosto, um comportamento que eu não gosto. Se eu verbalizar positivamente o contrário daquilo, mais de 3 vezes no dia, que é repetição. Então, por exemplo, aquela pessoa que se sente prejudicada porque ela é excessivamente tímida. Isso. Se ela falar 3 vezes assim, eu sou muito tímida, eu não consigo fazer isso porque eu sou muito tímida. Ela está reafirmando. Aí ela está reforçando. Exatamente. Como é que ela troca isso, Exatamente. esse padrão? Ela tem que falar assim, eu sou uma pessoa que me expresso maravilhosamente bem. Ela pode falar, por exemplo, sou confiante, eu vou conseguir me expressar bem. Eu vou depois para o futuro, ela tem que trazer tem que para o ser no presente. Isso. Eu me expresso maravilhosamente bem. Não é negar a realidade, é saber que ela está construindo uma realidade nova. Mesmo que ela não sinta isso como verdade? Veja bem, se ela disser, eu sou maravilhosamente calma, tranquila, confiante, mas se ela disser uma vez e pensar negativamente, ela não sai do lugar, porque ela faz uma imagem ruim e uma boa. Ela tem que dar o direito de fazer a mudança. Eu lembrei agora de uma coisa que está escrito na Bíblia, que fala sobre renovação da mente. Eu acho que isso é o mais importante, então. É renovar a mente. Fala da gente transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Exatamente. A gente realmente precisa mudar a nossa forma de pensar. Exatamente. Até em relação a nós mesmos. Exatamente. E Jesus diz assim, que quando a gente vai pedir ao Pai alguma coisa, que é para a gente pedir, não é? Agradecendo como se tivesse acontecido. E ele diz, assim será. Por quê? Porque se eu digo, agradecer significa eu estou ciente, a graça significa um acontecimento bom, então eu estou ciente que está acontecendo uma coisa boa. Então, se a pessoa tem dificuldade de acreditar que ela pode fazer alguma mudança, ela pode começar a agradecer. Senhor, eu te agradeço porque eu tenho certeza que eu posso fazer essa mudança. Que joia. Não é? E Jesus diz, assim será. Por quê? Porque eu começo a criar imagens. Aquela imagem que eu quero, eu estou mandando para o meu inconsciente e vai acontecer. Quer a gente queira ou não, vai acontecer. Muito bom a gente pensar assim, né? Agora, tem que praticar, porque não é fácil. É igual exercício de casa, tem que fazer. Mas você sabe, Cláudia, eu sempre digo assim, quando você está incomodado com uma situação e fala, eu quero fazer uma mudança, primeiro você tem que identificar o que você quer mudar. Segundo, você tem que querer mudar. E terceiro é verbalizar. Verbalizar o contrário, é fazer a frase o contrário daquilo, pensar aquilo, falar aquilo e dar essa possibilidade para o teu inconsciente. Porque o inconsciente não conhece impossibilidade. Quem conhece impossibilidade é o nosso consciente, que questiona, né? Ele não. Aquilo que você manda para ele é verdade. Até a nossa impossibilidade, para ele, é possibilidade. Se eu mando impossibilidade, ele vai me dar. Se eu mando possibilidade, ele vai me dar. Nossa, isso a gente pode fazer em várias áreas da nossa vida, todas, né? Absolutamente todas. Aquelas dificuldades, até aquelas dificuldades bobas. Às vezes você fala assim, eu sou tão gulosa, eu só penso em comer, eu adoro comida. Aí você tá lá, obesa, se sentindo mal por conta disso. Pode mudar. Pode mudar. Você pode falar, eu tô saciada, eu vou comer só o necessário, eu vou comer saudável. Exatamente. Você muda. Muda.
existe, não é uma mágica, é um processo. Mas a física quântica, ela prova... Mas isso é um processo longo? 60 dias. Se eu verbalizar mais de 3 vezes durante o dia, numa sucessão, se eu não perder nenhum dia, durante 60 dias eu mudo a figura que está no meu inconsciente. Olha que lindo! Com 60 dias eu mudo. Independe do tempo que essa crença está lá. Puxa vida, e quanta gente hoje se sente fracassado, derrotado? Às vezes você está desempregada aí na sua casa e fala, eu não dou certo mesmo, eu não consigo achar nada, eu tô aqui, tá difícil. Se você então mudar isso, você muda a sua história. Exatamente. Agora também não é só falar, né? Tem que falar e agir. O agir é o primeiro passo. O falar é o primeiro passo no agir, no caso, né? Porque você vai possibilitando sua mente. Não, falar já é uma atitude, né? Já é uma atitude. Então, se você começa a falar, eu tenho possibilidade, porque Deus é justo, Ele não tem favoritos, mas Ele deu o livre-arbítrio. Pega quem quer aquilo, tudo que Ele já nos deu. Então, aí fala, bom, Deus é meu Pai, então já se possibilitar essa situação, sabe? Então, é possível para todo mundo, sabe, é nos sentir acolhidos, amados. O primeiro passo é se sentir amado. Amor próprio é uma palavra mal interpretada, porque sempre se atrelou amor próprio a egoísmo. Mas absolutamente amor próprio é valor, é quando eu consigo me dar valor, é valor próprio. Eu acho que amor próprio tem até a ver com gratidão, porque eu penso assim, Deus te fez. Não é? Eu falar isso para as crianças, te fez igual a gente desenha. Então Ele te desenhou. Você se olhar no espelho e não se gostar, é você falar assim, ih, Deus, você não fez um desenho bonito. Então eu acho que é assim, agradecer. Perfeito, né? perfeito. E além disso, ver todos os dons e talentos que Ele nos deu. Né? E tudo que Ele faz é Não bom, é? né? E Quando Ele fez homem e mulher, Ele falou, é muito Não bom. é? Então a gente é muito bom, Não né? é? A gente vai conversar no próximo bloco. Eu sei que tem aqui algumas dicas práticas de como educar a mente para pensar positivo. Aí a gente vai falar sobre essas dicas e também eu quero falar um pouquinho do seu livro, tá bom? bem. Eu prometi pro telespectador que a gente daria agora algumas dicas práticas. Sim. Então, você disse para mim no intervalo que a primeira delas a gente já deu, né? Mas vamos reforçar. Porque nós não vamos para lugar nenhum se a gente não se descobrir, né? Amor próprio, na minha ótica, é condição natural. Porque se não fosse, Jesus não diria, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, amor próprio, eu creio que é você descobrir aquilo que Deus já te deu. Né? Valorizar e entender que é próprio. Ninguém vai dar para nós. Se eu esperar do outro, o outro não sabe a medida. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que os nossos pensamentos e as nossas falas criam imagens. Então, a palavra, eu gosto muito da palavra abençoar, porque significa para nossa mente bençoar, bem dizer. Então, quando você está estressado, ao invés de dizer uma coisa ruim, diga, eu abençoo, bênção, aqui bênção. Né? Agradecer significa para nossa mente que eu já estou confirmando uma situação boa, um acontecimento bom. E lembrar que o nosso inconsciente trabalha com elo de significado. Ele trabalha com imagem igual a imagem. Então, aquela imagem que eu mandei, ele vai criar. Por conta disso, eu acho que perdoar, muito embora é um desafio, mas perdoar quem é o maior beneficiado é quem perdoou. Quem perdoou? Porque eu deixo de fazer imagens ruins a respeito da pessoa ou de mim, né? Ou de nós próprios, né? Por quê? O meu inconsciente, lembra, ele não pensa. Então, se eu penso mal de alguém, eu estou criando para mim. Então, o momento que eu perdoo a outra pessoa, eu estou me beneficiando porque eu não estou criando essa situação para mim. A gente ouve muito falar de bumerangue, que vai, que volta. Eu creio que, além disso, que vai, que volta, porque tem um tempo, eu estou criando essa imagem negativa que eu estou fazendo para outra pessoa. Então, não é nem só perdoar, é até o jeito que a gente pensa do outro. A gente tem que treinar nossa mente a pensar bem do outro. Exatamente, porque eu estou criando para mim. E quando a gente pensa mal, a gente tem que vigiar esse pensamento e dar um stop ali. Trocar. Falar, não vou pensar isso dessa pessoa. Por isso que eu sempre digo, nós não podemos ficar atrelados ao pensamento, assim, ao sentimento do que o outro está pensando sobre mim. Bom, isso falar não mal muda. do outro, então, é pior ainda. Exatamente. Eu nem posso falar mal do outro e nem me preocupar se o outro está falando. Porque
as imagens que o outro está fazendo sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa, sobre, né? É imagens que estão sendo criadas na mente dela. E vão ser reproduzidas na mente dela. Portanto, aquilo que eu crio também, eu estou absorvendo e reproduzindo na minha vida. Então, eu tenho que pensar bem do outro, bem de mim, né? De novo, ó, a historinha para as crianças que eu gosto de falar vale nesse caso, né? O outro também foi desenho de Deus e a gente não vai ficar falando que Deus desenhou errado, Exatamente. que não tá bom, que não tá bem feito, né? Exatamente. Vamos achar as qualidades e pensar só nelas, Não é? isso? Exatamente. Desse jeito a gente não fica um pouco hipócrita com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? Veja bem, ninguém dá o que não tem. Se eu não me amar, se eu não me considerar, se eu não me respeitar, você não vai me respeitar, você não vai me amar. A condição primeira, eu me dar isso. Se o hipócrita, eu acredito que ele exige do outro, né? Entende? Ele cria uma máscara, então ele faz de conta. Fazer de conta é uma coisa, e você se sentir amada, escolhida por Deus é outra coisa. Em relação ao olhar que a gente tem do outro, a gente também tem que tentar mudar, então. Não é Sim. simplesmente fingir que a gente acha Não. o outro legal, Não. acha o outro bonzinho. É a gente realmente conseguir olhar alguma coisa ali boa e focar naquele bom do outro. Exatamente, porque eu sempre te digo, sempre é o jeito de olhar. Cláudia, se eu olho você, que de frente eu tenho uma visão, você mesma, se eu for ali do lado, terei outra. Se eu for atrás, uma outra, numa mesma situação. Então, é a gente vasculhar e olhar o lado bom daquela situação e verdadeiramente criar aquilo para nós. Por isso é que às vezes as pessoas falam muito de cuidado com quem você anda. Se você anda com uma pessoa negativa, isso pode ser de alguma forma ruim. Se a gente anda com uma pessoa muito negativa e fica focado naquilo que ela faz de ruim, sim, a gente está criando imagens ruins também e a gente acaba indo tudo pro mesmo buraco. Exatamente, exatamente. Se Então, a pessoa não for é que a forte gente não vai andar com suficiente- alguém que é negativo, a gente vai transformar essa pessoa em mais positiva olhando a qualidade que ela tem. É, exatamente. Ninguém muda ninguém, mas o momento que eu mudo o meu comportamento, o meu pensamento, eu já começo a contagiar Contagia o outro. contagia o as que tá outras em volta. pessoas, exatamente. E se aquela pessoa, que ela tem o direito de querer ou não mudar, se ela não mudar, eu posso falar, eu dou o direito para ela pensar o que ela quiser. Eu tenho o meu modo de pensar e quero pensar dessa forma positiva. Ai, eu adorei te receber, bater esse papo contigo. Que pena, né, que a gente não vai passar a tarde inteira aqui conversando. Me fala do livro Ter ou Ser, Eis a Nova Questão. Esse livro é um livro técnico, eu desenvolvi uma técnica. Ele é um pouco mais complexo, mas é muito interessante porque eu falo das identidades emocionais. A mulher tem um perfil e o homem tem um outro perfil. A mulher tem uma mente que quantifica porque ela tem uma ideia de falta. Talvez nós não vamos ter tempo para falar sobre isso. E o homem, ele qualifica porque ele tem uma ideia de falha. E isso faz toda a diferença porque isso vai para todos os segmentos da vida. A mulher sempre quer suprir alguma coisa e o homem quer superar, porque ele fechou o ciclo que é completado até os 7 anos completos. Né? O homem fecha o ciclo emocional e a mulher para na primeira etapa. Ela tem uma impressão que ela falta completar esse ciclo. E por conta dessa impressão de falta emocional, ela transfere isso para todas as áreas da vida e ela tem uma impressão que ela tem que concluir, completar, acabar, resolver. O homem não. Ele tem uma impressão que ele já fez isso. Então, ele tem uma necessidade de superar. Esse livro dá até uma boa ajuda para os relacionamentos conjugais também. Exatamente. Vamos falar sobre esse assunto, só sobre esse assunto numa próxima vez? Que aí eu quero falar com o tempo, Com porque eu achei muito muito prazer. interessante. E sei que vai ajudar o nosso telespectador também. Com muito Eu sei que prazer. você mora em São José do Rio Preto, mas você volta? Oh, mas com muito prazer. Então tá bom, eu vou te esperar, tá? Tá bem, E olha, querida. anota os contatos da Cidinha D'Agostino. Você que está em São José do Rio Preto, que tal ir até lá? Ou se você está em São Paulo, o telefone é 999096350. O site é cidinhadagostino.com.br. O e-mail é contato@cidinhadagostino.com.br. Em São José do Rio Preto, 0 operadora 19... 0 operadora 17, Perdão. 3016 1458. 0 operadora 17, 3016 1458. Isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Adorei Eu te que conhecer, sua agradeço. família querida, seu marido, sua assessora, todo mundo nota 1000, viu? E a mãezona que tá lá já recebeu o nosso beijo, né, dona abraço. Diva? Obrigada. Amei Até a te próxima. conhecer. Tô te esperando mesmo, Tá bem, tá? tá bem, Bom assunto, agradeço. né? Obrigada.